Um estudante misterioso surge e chama a atenção sem ninguém saber o que ele enfrentou. Treinando o corpo, aprimorando habilidades e, sem perceber, escolhendo a melhor arma, a espada. Esta história foca em Hayato, um garoto que teve que presenciar um momento bastante sombrio em sua vida, com as criaturas conhecidas como Zabash, que basicamente estão aterrorizando a humanidade e para as quais naquele momento havia poucas armas para combatê-las. Por isso, Mecha do protagonista viu sua amiga ser contaminada pelo sangue dessas criaturas. Esse trauma o acompanha até hoje, já com um adolescente que decide viajar nesse navio. Cidade onde fica a academia, que até o espera com um comitê de boas-vindas, já que o cara conseguiu a nota máxima nas provas de admissão. Como é um gênio, todos querem conhecê-lo, especialmente Emil, uma garota que se veste e age como homem. Ela logo confia no protagonista e eles começam a interagir com os futuros colegas. Na reunião de boas-vindas, as garotas que aguardavam o protagonista se atrasam e, por serem da elite das academias, serão expulsas. Então, depois que Amy falou demais, o protagonista precisa assumir a responsabilidade, porque em parte é culpa dele. A presidente resolve com um duelo e aproveita para medir o nível do protagonista. Porém, como Hayato não tem experiência em combate, Amy o leva até Char, a cientista do local, para apresentá-lo. Os Hundred são guerreiros que enfrentam Savage com trajes tecnológicos adaptáveis ao usuário. Então o protagonista não hesita em experimentar o dele, e começa a treinar com Emil a tarde toda, que também é forte. O protagonista, com energia excessiva, faz uma pausa para visitar a irmã, que recebe ótimo tratamento para sua doença, já que essa foi a condição para que o protagonista entrasse nessa academia. Agora ele deve aproveitar a nova vida com um colega de quarto. No dia do evento, a presidente está totalmente preparada. Ela opta por não usar o traje completo, confiante na vitória. A rainha da academia. No entanto, assim que a luta começa, o prota toma a dianteira com um ataque surpresa, usando táticas clássicas que deixam Claire furiosa, fazendo com que ela use todo o seu armamento. Com um protagonista que se move bem e repele diversos ataques. Porém, a experiência da garota e suas armas avançadas quase derrotam o protagonista. Mas é aqui que começa uma dor de cabeça no protagonista, fazendo-o perder a consciência por um tempo. Entrar em modo Berserk e encurralar a presidenta sem que ela reaja. Ela é forçada a usar o traje completo, recupera parte da luta e finalmente respeita o poder do protagonista. Mesmo vencendo, entende que não foi uma vitória real. Foi seu primeiro combate, terminando em empate técnico e com um pedido de desculpas. E Prota, agora mais relaxado, aproveita a cidade com Emil. Isso o incomoda um pouco, pois é um encontro com um homem, por isso ele liga para Karen para passarem a tarde juntos. Mas a presidente os encontra, pois quer propor a Hayato que entre para os Slayers da academia. No entanto, Emil também deseja entrar e pode provar que merece o título. Eles são interrompidos por um alerta de inimigos e percebem que precisam viajar imediatamente para a ilha atacada, e onde há muita gente, graças a uma idol reconhecida. Aqui Char faz levarem o protagonista para sua primeira batalha real. Ao chegarem ao quartel, percebem que são 3 Sabas, sendo que um possui um poder desconhecido. Então, o melhor é que os novos recrutas apenas fiquem observando por enquanto. Hayato percebe que precisam de reforços, mas sabe que quando chegarem será tarde demais, então insiste em ir junto, e a rainha aceita. Mas com a condição de que ele cuide do menor depois do tutorial que elas acabaram de dar. Nesse momento, Hayato e Emil repetem o feito com um ataque sincronizado. No entanto, aqui o importante é o inimigo desconhecido, que acaba sendo muito poderoso e consegue derrotar as companheiras de Claire. Sua líder tenta enfrentá-lo, mas não será fácil, pois seus raios perderam energia após a última batalha com o protagonista. E é no momento exato que Hayato a salva. Apesar do olhar apaixonado, a população segue em perigo e a dupla deve usar barreiras para desviar ataques. Porém, ao proteger os Slayers feridos, Emil se coloca em perigo e revela uma marca no abdômen. Como a garota que anos atrás foi infectada nos braços do protagonista e que ele reconhece como Emilia. Ninguém esperava por isso. A questão é que, por causa do seu trauma, ele perde o controle novamente e ativa seu modo completo, que lhe dá um poder incrível, mas faz com que ele perca a razão. Só o beijo do verdadeiro amor pode tirá-lo do transe. Agora ele usa o traje completo e controla totalmente a mente. Isso lhes dá a chance de derrotar o selvagem e sentir como é manter uma cidade segura pela primeira vez. Que agora lembra do seu nome como seu herói. Por hora, ele pede desculpas à irmã por tê-la preocupado e vai ao quarto, onde por ordem da presidenta Emília, ela não pode mais ficar com ele.
Eles aproveitam para esclarecer que ambos têm esse poder Berserker porque foram contaminados pelo sangue dos Abas, que se fundiu perfeitamente com seus corpos, transformando-os em uma espécie chamada Variants. E claro, não são os únicos no mundo. Porém, Claire e as admiradoras interrompem o protagonista e seu grupo, incluindo até mesmo a idol da ilha, chamada Sakura, que ela mesma pede à academia para que o herói a acompanhe durante seus dias de apresentação. Claire o prepara para a missão e resolve levar a irmã. É muito fã da idol e percebe ao conversar um pouco que ela é muito gentil, embora essa garota não esperasse que o prodígio fosse tão sério. Por isso, quando estão a sós, ela é bastante insinuante, até como esposa. Algo estranho acontece e o protagonista, agindo como gênio, entra na brincadeira para testar quanto tempo ela aguenta. Ela fica muito envergonhada. Ainda assim, eles flertam enquanto ele a acompanha nas reuniões sem problemas. À tarde, visitam o estádio da apresentação, onde Hayato percebe todo o esforço da garota e, claro, seu Handred, que a ajuda a dar o show. Enfim, é hora de descansar e o protagonista encontra Emilia, com quem o clima já estava tenso, já que parece que os dois estão formando uma boa relação, e Hayato a convida para um encontro. Primeiro ele encontra Claire, que o alerta sobre humanos roubando partes dos Savage mortos e pede para ter cuidado com Sakura. Ainda assim, primeiro ele tem seu encontro com Emilia, com quem acaba fazendo muitas compras. Claire, ao ver tudo, sente ciúmes e chama-o com urgência, pois Sakura fugiu do quarto e precisam procurá-la. Porém, a garota os encontra antes e o convence a ir com ela ao lugar que deseja visitar. Deixei Emilia, pois se nos vissem juntos com roupas femininas, seria um problema para os outros alunos. Ela o leva a ter um ponto alto da ilha. A garota se abre com o protagonista, dizendo que o admira porque ele protegeu o lugar favorito de sua mãe, que morreu no acidente dos protagonistas. Quando eram crianças, todos eles. Só que para ela foi muito difícil, pois ficou apenas com o pai. Depois de tudo, a vendeu para Vitaly, que fez vários experimentos para transformá-la em uma Variant. Nesse tempo, só as palavras de um menino que gostou do seu canto a faziam bem. Aposto que não sabem quem foi. A questão é que isso faz com que ele se apaixone ainda mais. Voltando para casa, o carro é atacado por um dos últimos sabás na ilha, e o protagonista precisa resolver isso. E mesmo estando em desvantagem sem seu traje, ele não pode simplesmente desistir e faz o que pode. Inclusive, Sakura acaba ajudando com o escudo do seu traje para que Hayato possa destruir o núcleo do inimigo. Porém, enquanto a garota comemora com o futuro marido, surge outros Abas, bem maior, e ambos já não têm forças para proteger as pessoas. Eles ganharam tempo até a chegada dos reforços, que eram os outros novatos. Então todos unem forças e criam um plano para derrotar a besta. Sim, se não fosse porque no momento crucial aparecem Handred desconhecidos e muito poderosos para atrapalhar. Lembrando o que Claire disse sobre humanos com Handreds ilegais. E que de maneira estranha acabam com os Avas de uma forma bastante violenta, bebendo o vírus, que é tão letal como se fosse água. Além de levarem os núcleos das feras na missão, após retornarem em segurança, Charlie revela ao protagonista que os 100 dependem de partes do núcleo dos Chavas para operar. Há pessoas como Vitaly que tentam criar suas próprias máquinas. O mais importante agora é o show da Sakura, motivada após encontrar o protagonista, e faz a melhor apresentação da sua carreira. Para sua mãe, sua fã e também, claro, Hayato, a quem ela promete que vai voltar logo para se casar. E não demora nada, porque no dia seguinte ela já está na cama, já está na academia enchendo-o de beijos, o que causa um caos com as outras mulheres do harém. Ainda mais quando chega o dia de praia, em que todas tentam impressionar o protagonista. E é Emil quem está em desvantagem por não poder revelar seu gênero. Então Sakura aproveita todo o tempo que pode. Mesmo assim, eles aproveitam a tarde juntos até que aparece o poderoso Yudao, irmão de Claire, que é o primeiro a reconhecer o potencial do protagonista e de seus companheiros. Mas ele leva a irmã de forma suspeita. E é depois que eles acabam descobrindo que há problemas, pois precisam viajar para as montanhas para combater. Porém, surgiram muitos sabás. Primeiro, Yudao leva o protagonista até o fundo do navio e lhe mostra a fonte de energia do lugar, que acaba sendo sua irmãzinha, Lisa. É a mesma inteligência da nave? E que era uma varinha que perdeu tanto o controle do seu poder que entrou em hibernação nessa espécie de cúpula, liberando energia para manter um navio. Yudao tenta despertar a protagonista, mas Claire percebe e não funciona no final. O problema é que Yudao não faz isso pela irmã, e sim porque precisa dela para outros planos. Mas precisamos seguir com a missão. Os esquadrões viajam à cidade natal de Emilia, onde descobrem que ela é a princesa. Mas também que existem variantes.
Observando das sombras, eles chegam à floresta e se separam para derrotar os inimigos, o que funciona bem, mesmo sem chover, já que só a chuva bloqueia suas armas. Por isso, à noite, só resta revezar na vigilância. Quando chega a vez do protagonista, Clay comenta que seu irmão é egoísta. Após terminarem um sabá no lago, decidem tomar banho, onde ele confessa que, ao contrário dele, sua irmãzinha Lisa tem sangue dos sabás desde o dia em que nasceu, já que a própria mãe dela fez experimentos com eles. Ela está por trás de tudo, mais até que a própria Vitaly. Mas eles são interrompidos ao receberem 2 alertas de inimigos antes de perderem a comunicação entre os esquadrões. Os Hunters estão atacando e derrotando todos que encontram. Enquanto o Prota vai colocar suas amigas em segurança, Claire decide ajudar sua equipe da escola, que encontra totalmente derrotada. Então isso libera a fúria da garota, que mostra porque ela é a rainha da academia. No entanto, por azar, começa a chover e suas armas já não podem usar magia, algo que o inimigo aproveita para atacar em grupo. Mesmo com escudos, a violência dos caçadores a torna vulnerável. Mas Hayato estava com as garotas para ajudar e controlar a situação. No entanto, o ressentimento do mais velho dessas crianças contra os humanos não permite que eles desistam, e muito menos deixem de ajudar Vitaly, que prometeu mudar este mundo. Ele decide sacrificar o corpo como Variant, se sobrecarregando. Felizmente, um Sabas o acalma com um bom golpe. Então, todos os outros precisam unir forças para salvá-lo e derrotar o inimigo. E o resto dos Hunters, os quais, em sinal de gratidão, restabelecem a comunicação. Todos os esquadrões unem forças para um ataque sincronizado, mas não tem sucesso na primeira tentativa, pois Clyde ainda não tem força suficiente. E adivinhem só, o protagonista precisa passar um pouco do seu vírus Savage através de um beijo, o que a loira acaba gostando. E ainda mais quando ele libera um raio tão potente que dessa vez a besta não consegue detê-lo com seu escudo, e o protagonista aproveita para destruir seu núcleo. Usando todo o poder com controle e cumprindo a missão, eles finalmente podem voltar para casa. Porém, por algum motivo, Judau também levou os caçadores para a academia, o que preocupa os alunos. Enquanto isso, Vitaly, vendo que seus experimentos não retornaram, inicia a segunda fase, que são esses Sabas criados e aparentemente sem núcleo, que ele libera imediatamente e acabam com um esquadrão de guerreiros que estavam de patrulha. Tudo isso enquanto o festival escolar está sendo preparado, que não pode falhar em um ano. Mesmo assim, precisam ter cuidado, pois Vitaly está à solta, especialmente quando o esquadrão atacado por ela retorna ileso, inclusive seu líder. Então os preparativos continuam do mesmo jeito. Karen ensaia para se apresentar com Sakura, enquanto o Prota se diverte com Emilia após conseguir se vestir de mulher, revelando detalhes inéditos. No entanto, também está Yudao pela área, que de maneira misteriosa parece estar procurando por algo. Começam as apresentações e todos ficam extasiados com o que vem. O problema é que a loira, aparentemente saudável, está sob controle de Vitaly, que a faz abrir os sistemas de segurança e entrar pela porta da frente. Enquanto todos os outros estão aproveitando o show de Karen, que agora com seu 100 pode fazer o espetáculo que sempre quis. Porém, a felicidade acaba rápido ao perceberem um intruso pelas câmeras de segurança, mas já é tarde demais. A garota implantou em toda a academia esse tipo de vespas com núcleos que ela coletou dos Sabas, embora não sejam muito fortes para os estudantes. Sua função é se voltarem contra os transformadores de energia, o que coloca o sistema em xeque, já que as vespas agora controlam os computadores e a segurança. Deixa até mesmo um avião passar que colide com o navio e libera um monte de Savage sem núcleo, que nós já tínhamos visto. Querem destruir os painéis de energia para atingir civis. Um claro atentado contra os 100. Com esse caos, só resta a rainha da academia lutar. No entanto, eles não podem ficar sem um líder para guiá-los. Por isso, o Prota e Emilia decidem assumir a tarefa, arriscando suas vidas para não deixar tanta gente morrer. Enquanto Vitaly está recrutando novamente os caçadores, dos quais 2 deles já não têm tanta certeza sobre atacar. Essas pessoas que também os trataram bem. Então a garota os obriga com seus colares de nascimento, enquanto o protagonista tenta defender a barreira com toda a sua força. No entanto, essas criaturas, por não terem núcleos, acabam se tornando uma distração incrível. Enquanto Vitaly manipula os caçadores para alcançar Lisa. Já vimos essa inteligência. Por isso, ele não hesita em sacrificar aliados, algo que os caçadores já não suportam. Mas Vitaly já não precisa mais deles, ainda mais agora que está diante do objetivo que sempre procurou. Yudao surge, responsável por parte da raiva da garota, pois a conquistou e depois a abandonou. E aqui estamos com Yudao, que sabia que as coisas aconteceriam assim, até mesmo as coisas ruins que eles suportaram, e ele não fez nada, já que neste momento os sabás artificiais estão emitindo um som que enfraquece a todos, e Yudao já sabia disso, mas não moveu um dedo. Mas é claro, ele já tinha preparado sua irmã Lisa, que ele já havia conseguido libertar de sua prisão.
de energia e que arruína completamente o plano de Vitaly, que Udall acaba destruindo totalmente. Enquanto isso, o canto de Sakura e o apoio de Lisa revitalizam os Slayers do lado de fora. Agora eles podem enfrentar os Zabas, que se unem em uma grande massa. O Prota decide entregar toda a sua melhora de poder a ela. E ele parece conseguir, mas de repente se levanta de novo, enquanto Hayato está fraco demais para continuar. Os Hunters, buscando redenção, sacrificam sua estabilidade e usam todo o seu poder para salvar a academia. No entanto, a mais nova acaba sendo a mais afetada por abusar de seu poder, causando nela mesma um estado de sobrecarga que poderia fazer explodir toda a cidade. Por isso, Claire decide dar o golpe final. Mas o Prota, com a ajuda da própria Lisa, que lhe dá forças para se levantar e tentar salvar a vida de sua amiga, consegue alcançar sua consciência tentando usar palavras. Mas a fera está fora de controle e Claire precisa detê-la. Então o Prota, de uma forma ou de outra, com seu poder, acaba alcançando-a para acalmá-la, dando-lhe agora uma nova opção, pela primeira vez na vida que ela pode ser livre. Ela não precisaria mais servir a ninguém, acalmando a garota, que recupera a consciência e garante a maior vitória dos Hundreds até então, para que assim à noite todos possam aproveitar sua vitória. Enquanto isso, Hayato, herói de todos, recebe um beijo de Emilia, aceita seus sentimentos e decidem ficar juntos. Então a garota revela o inesperado segredo de que é mulher para todos. Alguns comemoram, outros têm ciúmes, mas o relacionamento não muda, principalmente se o mundo seguir em paz. Deixando por aqui, a série, que termina de forma bem fechada e vários anos após sua publicação, até o momento não tem continuação. Então espero que vocês tenham gostado muito do resumo. Enquanto aguardamos novos capítulos de Donma, compartilho outra história muito boa e pouco conhecida com vocês. Esse mesmo garotinho se tornou um adolescente que está em seu primeiro dia na academia e onde vemos que ele é bastante gentil. Porém, alguns colegas não são tão legais, pois Rai vem de uma família comum de fazendeiros. Algo inaceitável nesse tipo de academia, cheia de filhos de políticos ou de grandes feiticeiros, pois neste mundo a magia funciona. Por isso, essa academia sempre manteve a qualidade de seus estudantes em alto, por isso tentam menosprezar o fazendeiro. Exceto por esta garota chamada Amélia Rosa, que apesar de ser a herdeira de uma das 3 famílias mais poderosas do lugar, o trata como mais um colega, e fica com uma boa impressão. Além disso, é preciso dizer, o protagonista não se importa muito com a opinião das pessoas que não o conhecem. Durante a cerimônia dos novos alunos, com o discurso da diretora Abby, a mais poderosa da região, o protagonista apenas tenta se adaptar à nova escola. Durante a apresentação, ele deixa claro que vem de uma família comum. Isso faz a maioria dos colegas sentir raiva sem motivo dele. Para entrar no lugar, é preciso passar por uma prova que o faz merecer estar ali. Mas enfim, Rei simplesmente continua focado, embora não tanto na aula, mas sim em lembranças que parecem atormentá-lo. A questão é que depois de um pouco de teoria sobre feitiços e tudo mais, vemos como. O objetivo desses estudantes é se tornar um dos 7 feiticeiros mais poderosos do mundo. Entre eles, aliás, está a diretora. Mas por enquanto, eles são levados para uma área de prática, onde eles explicam o básico para criar feitiços e magia com base nos estados da matéria. O que a princípio é fácil para alguns, mas difícil para o Prota, o que continua alimentando a rejeição dos seus colegas. Mas Rai aqui se interessa por uma garota que estava isolada durante a aula, e acaba seguindo ela até a biblioteca, onde descobre que ela tem um gosto por livros e autores parecidos com os do Prota. Além de compartilharem outras coisas, como o fato de que os dois são perseguidos por motivos sem sentido. A garota esconde as orelhas de semi-elfa, mas o Prota diz que as acha lindas. Fica tranquilo, Rei. A questão é, será que realmente funciona para o Prota? Acaba conquistando facilmente as pessoas, já que não só faz amizade com essa garota, mas mais tarde encontra seu primeiro amigo e colega de quarto, que tem um atraso parecido. Então o Perfecto também conhece a Rebeca. É outra das herdeiras das 3 famílias, então parece que o Prota quer garantir seu futuro. A garota das Marias Chiquinhas, embora barulhenta, é muito gentil. Aqui o Prota tem uma reunião com a diretora, que já o conhece bem e que tem relação com o pobre Howard. O Prota não é tão comum quanto pensam. E isso a gente vê imediatamente quando em um treino ele humilha um dos colegas que mais o odeia, mostrando que o Prota é chamado de Feiticeiro do Gelo, sendo um dos 7 mais poderosos, mesmo sem ninguém saber. A questão é que ele sai da situação e começa a buscar clubes para se juntar.
sendo o primeiro dos fortões, no qual graças ao seu físico e experiência como caçador, já que viveu toda a sua vida no campo e nas florestas ao redor, ele não tem muito problema e acaba entrando. O problema é quando ele tenta entrar no clube de flores da Rebecca, que lhe lembram os únicos bons momentos que viveu na guerra. E embora com a Rebecca ele não tenha muito problema, já que a garota é muito gentil, as colegas não confiam muito nas suas capacidades, ainda mais por serem todas mulheres. Então ele é submetido a um teste no qual deve construir um jardim em uma semana. Então ele rapidamente coloca as mãos na massa, já que as flores foram uma parte importante do seu passado. Com esforço, enquanto todas as garotas o observam, ele cumpre a tarefa. Isso aumenta sua reputação na escola e as pessoas passam a apreciá-lo. Isso fica claro quando, após uma aula chata, eles formam grupos para uma missão na floresta. Para isso, felizmente, ele já tem alguns amigos que o apreciam. Assim, no dia seguinte, começa uma aventura que deixa Rose muito animada. E o grupo acaba sendo liderado pelo protagonista, que em muitas situações demonstra suas habilidades em combate contra diferentes feras e situações complicadas. Nesse momento, eles encontram os valentões do protagonista, que ele defende de uma fera aparentemente poderosa. Algo que realmente faz Rose se perguntar, quem diabos é Ray? No entanto, ela não tem muito tempo para pensar, pois um cara misterioso injeta na fera uma espécie de maldição que a traz de volta à vida, mas agora muito mais poderosa e agressiva do nada, algo que já supera bastante a habilidade física do protagonista. Com outros colegas se aproximando para ver, os amigos do protagonista unem forças para dar a Ray a chance de eliminar a besta, que ele faz desaparecer. E o cara misterioso também vai embora. Exceto o mesmo cara de sempre chamado Al, que parece odiá-lo com toda a alma e sem motivo. O caso aqui é que eles recuperam os selos que eram necessários para passar na prova, e acabam em primeiro lugar. Parece ser uma conquista apenas deles. Como os outros não estão felizes, isso desmotiva um pouco o Ray, mas ele conta com o apoio da equipe. Além disso, depois ele decide visitar a Lydia, que acaba sendo sua mestra de toda a vida e por quem ele é tão poderoso. Na verdade, a primeira coisa que essa garota faz é avisá-lo de que, recentemente, após receber um convite, ele descobriu um grupo chamado Eugenésios, que captura prodígios da feitiçaria para estudar seus cérebros literalmente. Enquanto as vítimas ainda vivem, eles realizam vários experimentos, até removendo partes do corpo. Então ele avisa Ray que ele pode ser um alvo, e agora com as limitações da sua mestra não pode ajudá-lo. Por outro lado, as novas amizades do protagonista são uma alegria para a garota, que estava acostumada a ver o protagonista sempre deprimido durante sua época como soldado. Na verdade, depois dessa visita, ele encontra Elisa, que o acompanha por um tempo na biblioteca, no que a garota, com sua pouca experiência, vê como um encontro. No entanto, depois de passarem um tempo juntos e quando decidem ir comer, acabam encontrando também Clarice, ou a garota das Marias Chiquinhas, que também estava pela região. O protagonista divide o tempo entre as duas. Como vimos, ele sempre esteve cercado de garotas e parece à vontade conversando com mulheres, o que justamente o ajuda a fazer com que todas acabem se interessando por ele. Como, por exemplo, Rose, com quem ele acaba se encontrando depois de uma reunião de família e eles acabam saindo para um encontro onde ela está comprando roupas. Tem algumas situações típicas de autor japonês que a garota de forma inconsciente começa a apreciar. No entanto, ele deve estar preparado, pois em breve se aproxima a competição de cavaleiros, onde será escolhido o melhor feiticeiro da academia. Isso anda junto com o fato de que o maior fã do protagonista está acumulando poder e quase perdendo o controle. Só para eliminar o protagonista, que está sendo vigiado pelo mesmo sujeito misterioso de antes. Mas enfim, a situação fica por aqui. O protagonista não sabe de nada, simplesmente se dedica às suas tarefas, nas quais também tem algumas situações curiosas, como ver a roupa de coelho da presidente do clube. No entanto, como o cara não se altera muito, as garotas também não. Então Rebecca deixa passar enquanto eles compartilham um momento bem agradável antes do início das aulas, que justamente é um treino para o torneio que está se aproximando. Após mostrar sua habilidade, Rosa desafia o protagonista para um duelo, para ver qual é o nível que ele realmente esconde, e ele acaba aceitando, mesmo não querendo participar do torneio. Então começa uma luta bastante equilibrada, onde nenhum dos dois acerta um golpe. No entanto, a técnica da garota começa a lembrá-lo de seu passado com o pobre Howard e seus treinamentos. Por isso ele perde momentaneamente a razão e quase ataca sua companheira. Por isso ele se recupera no último instante e perde a batalha.
Embora para a maioria não pareça assim, na verdade seus novos amigos começam a perguntar novamente quem ele realmente é. É nesse momento que Al surge com o olhar perdido, desafiando o protagonista para um duelo que ele aceita, mesmo sem esperar. Todo um cenário está pronto, até mesmo com uma barreira protetora para que ninguém possa intervir. Então Rei não pensa muito, continua com o duelo, que na verdade não tem regras, então seu rival se aproveita usando toda a magia que pode. O mais incrível é que o protagonista, só com sua espada, desvia de todos esses ataques, o que não deveria ser possível, armas contra a magia. Nunca funcionou, ainda mais porque depois de desviar, ele acaba derrotando seu rival como se fosse o mais fraco de todos, e não só uma vez, mas várias, deixando-o mais do que humilhado. Já que se voltarmos ao seu passado, Jack está lutando para recuperar o nome de seus pais, milionários que o perderam com o tempo. Mas isso não importa. Após ser derrotado, todos os amigos de Ray ficam cheios de dúvidas. É hora de contar tudo para eles. No entanto, do nada aparece o sujeito misterioso de antes, que acaba sendo a própria professora da turma. Ela se escondeu e conquistou a confiança do protagonista para conhecer suas fraquezas, criando uma situação para capturá-lo, sendo a garota parte dos eugenistas. Então, o protagonista já nessa situação está em bastante perigo, mas ainda tem bastante força, então tenta atacar os pontos fracos da garota. Mas com sua habilidade normal ele não consegue. Então, pela primeira vez na série, ele libera sua magia de feiticeiro de gelo, que pelo que ouvimos, é considerada uma das mais poderosas das 7. Então, dessa forma, a professora começa a recuar, já que seus níveis de poder são muito diferentes. Aqui ela tenta se defender e atacar. As espadas delicadas do protagonista destroem facilmente toda a defesa da mestra que, superada, tenta implorar o protagonista. Tudo isso para se aproveitar da ingenuidade dele e usar a arma na qual os eugenistas estiveram trabalhando. Um vírus altera o corpo da garota, transformando-a em uma fera poderosa, rivalizando com o protagonista que ainda não domina seus poderes e sofre feridas causadas pela própria magia. Após vários golpes e uma luta intensa, percebe-se que o protagonista já está no limite de sua capacidade. O inimigo então aproveita para atacar mais agressivamente. Isso dá ao protagonista a chance de destruí-la com seu dom de gelo e salvar seus amigos, mas deixando seu corpo em um estado grave que o faz desmaiar e que nos leva, agora sim, ao passado do protagonista, onde vemos como o Esquadrão do 7 liderado por Lydia. Há muitos anos eles estavam em uma missão na frente de batalha, onde justamente encontram uma criança abandonada que ela decide resgatar sem esperar o carinho tão grande que acabaria sentindo por ele. Na verdade, o pequeno era um problema, pois os 7 estavam em missão. Mas o carisma dele fez com que, pouco a pouco, todos passassem a gostar dele, especialmente Lydia, a Carol de cabelo rosa, e o pobre do Howard. Isso fez com que, com o tempo, ele também fosse transformado em parte dos soldados, com tudo o que ele tinha que aprender e com a herança do poder da sua mestra. Mas esse lugar não é adequado para uma criança, ainda mais com tanta morte. Por isso, durante uma missão, Hogwarts acaba sacrificando sua vida para salvar o jovem e sua mestra. No entanto, isso foi demais para o protagonista, que desenvolveu superaquecimento quando o cérebro de um feiticeiro queima, e o próprio poder dele tenta destruí-lo, seja pelo estresse ou por usar magia em excesso. Felizmente, o protagonista sobreviveu graças a um limitador do seu poder, mas isso não resolve totalmente o problema. Por isso, sua vida de soldado terminou. E sua mestra fez de tudo para que ele tivesse uma boa vida, como qualquer jovem. Então agora a enfermaria da academia está mais estável e tem 2 dos 7 cuidando dele. Principalmente Lydia, que não poderia estar mais preocupada. E já temos também seus colegas, que estavam muito atentos. E para eles, finalmente, decide contar que um dos 7 magos mais poderosos do mundo é um jovem cujo corpo não aguenta. E que não tinha contado antes, porque toda essa situação o fazia ter medo do que seus amigos pensariam, que no final acabam simplesmente aceitando e apoiando ele na sua recuperação, o que parece muito bom. Na verdade, Al também acaba pedindo desculpas, e de repente ele se tornou a pessoa mais gentil do mundo. Após boa recuperação, agora eles têm uma nova professora, Carol, integrante do 7 e quem mais mimava o protagonista desde pequeno, o que é uma situação que o cara não suporta. Por ser uma das melhores feiticeiras, a garota é enviada para continuar os treinamentos para o campeonato. Neste caso, apresento as outras 2 academias participantes, divididas entre veteranos e novos alunos.
Como descendente dos Rose, sou a que mais sente pressão por ser favorita. Por isso, durante os duelos de prática, ela parece distraída, mas sempre vence. O prota descobre por Rebecca que parte da pressão vem da ruiva. É porque ela tem uma história com Ariadne, a favorita das outras duas academias, já que se conhecem desde crianças. O protagonista, considerando isso, decide esperar sua amiga após a escola para propor um treinamento similar ao que fez na infância. Com o objetivo de que em um mês ela esteja pronta para o grande torneio. A garota aceita logo, pois sua história com Ariadne vem desde a infância. Apesar de serem grandes amigas, a ruiva se afastou por sentir que não estava à altura da outra, o que gerou certo ressentimento. Já faz tempo que não conversam. O treinamento do prota começa no dia seguinte, quando ele aparece na porta dela com uma rotina intensa e um ritual próprio, tornando-se um suplício para Rose. Isso faz parte do plano do protagonista, em uma sequência provavelmente engraçada para os japoneses, imagino. Assim, seguimos para a segunda parte do plano. O protagonista muda de gênero temporariamente. Para procurar a famosa Ariadne em sua academia, no entanto, primeiro, e evitando chamar muita atenção, ele encontra sua irmã mais nova, que o ajuda a se orientar nessa academia. E depois que Rai chama a atenção por todo lugar, ele acaba encontrando a famosa Ariadne, que, como era de se esperar, é uma garota bastante gentil, além de astuta. E acaba descobrindo a verdadeira identidade de Rai. O protagonista aproveita para contar a ela todo o esforço que sua antiga amiga está fazendo para dar a ele uma boa luta. Isso alegra a garota e encerra a tarefa do protagonista, que volta da academia. E de quebra, ele conhece a irmã mais nova de Rebecca, que acaba se tornando admiradora desse tipo de mulher. O protagonista retorna para Rose e segue o treinamento, no qual ela sente estar cada vez mais pronta. Por isso, quando não há mais nada para ensinar a ela, eles partem em viagem para a cidade do evento onde começa o grande torneio, que na verdade parece menos importante do que realmente é. Na verdade, vemos apenas uma luta das garotas mais importantes, só para ter uma ideia de quão fortes elas são. E o resto dos participantes desaparece por obra e graça do roteiro, com exceção de Al, a quem tentam dar um desenvolvimento de personagem bom. Mas ele acaba sendo facilmente derrotado, já que essa garota parece ter um poder bem insano. Enfim, assim ocorre a batalha final entre as duas. Enquanto isso, vamos à competição dos veteranos, onde Rebecca representa como sempre. Embora também pareça ter uma rival à altura para sua final. Enquanto isso, vemos Rai sendo vigiado nas sombras. O líder do clube dos fortões aparece e leva ele até uma sala, onde descobrimos que a professora e a diretora têm uma equipe secreta, já que parece que os eugenistas querem atacar as filhas das duas famílias mais importantes. E Lydia recomenda ao protagonista que ajude a proteger a área justamente com a ajuda do Fortão. No entanto, o rei tem um problema muito maior em mente, que é o fato de Rosa estar passando por uma grande dúvida sobre se será capaz de vencer o torneio. Diante disso, o protagonista, depois de dar um tempo para ela, decide começar uma conversa na porta dela, onde diz que ela não deve tentar corresponder às expectativas dos outros. O que ele percebeu que a garota faz? Além de dizer para ela acreditar em si mesma e largar tudo se for realmente o que gosta. O otimismo muda totalmente a expressão da garota, que o deixa acompanhá-la a noite toda, até com um toque de mãos. Mas o importante é que a garota consegue se acalmar para que no dia seguinte ela esteja mais animada. Por causa do encontro em que, sem muita dificuldade, tem um ótimo começo, já que as duas estão dando o seu máximo potencial. O problema para Rai é que enquanto as velhas amigas lutam, Clarice é sequestrada justamente pelos eugenésios. Então o protagonista, com a ajuda do esquadrão de sua mestra, começa a busca por todo o Coliseu. Enquanto isso, na batalha, Ariadne assume a dianteira, pois seu poder está mais treinado. Assim como Rai, que neste momento se encontra no subsolo, onde encontra todos os sequestrados. Mas também uma espécie de marionetes, contra as quais o protagonista precisa ficar sério se quiser salvar sua amiga. Ele emite tanto poder anti-magia que é sentido até no torneio. Mas o fato é que o protagonista salva a situação e a garota. E ele chega à batalha bem na hora de ver que Rose está prestes a se render diante da superioridade de sua amiga. Mas é um grito do protagonista que a traz de volta para a luta e lhe dá aquele empurrão que ela precisava para reagir. Também a maestria de sua magia, que já está no mesmo nível que Ariadne. Por isso, obviamente, isso equilibra a situação e dá uma nova vantagem que a ruiva pode sentir, que começa a se defender com umas espécies de borboletas. Isso basicamente permite que ela mude a direção e o local dos ataques recebidos.
Por isso, a Albina percebe que não consegue tocá-la, o que parece legal e sugere uma vitória fácil. Mas esse poder consome muita da força vital da garota e a faz superaquecer. Então ela libera seu corpo e começa a batalha final, na qual as duas basicamente dão tudo de si na luta. Mas é a Amélie que, graças ao seu treinamento físico, acaba vencendo a luta e pela primeira vez consegue derrotar sua velha amiga. Algo incrível. Na verdade, isso serve para que elas se reconciliem e façam a cena em que contam como sempre foi o destino delas serem amigas e um autor de mangá. Atrapalhei o plano delas, mas no fim resolvem tudo, e ambas vão para a recuperação. Ah, sim, Rose agradece ao protagonista desse jeito com um pouco de malícia. No entanto, o que realmente importa é que está chegando a luta final dos veteranos, onde Rebecca é a favorita. Contra o desconhecido que agora sabemos que se chama Lucas, alguém sobre quem não se sabe muito. A luta dura só 2 segundos, pois o cara vence antes da garota reagir, mostrando ao protagonista que ele é outro dos 7. Desta vez, o feiticeiro da lâmina fez tudo isso para mais tarde desafiar o protagonista quando dominar seus poderes e tomar seu título de mago mais forte. Além disso, o protagonista decide levar as marionetes que capturou para sua mestra, e elas acabam pertencendo ao reino. Porém, antes de obterem informações, elas se autodestruíram, então ainda não há novos dados. E o protagonista volta às aulas apenas para organizar tudo relacionado ao festival escolar, que será focado em uma cafeteria de maids, onde toda a turma vai ajudar. Porém, eles são interrompidos ao saber que Rebecca, de repente, está noiva de Evan. No entanto, isso só esconde mistérios quando vemos justamente alguns dos caras dos eugenistas falando sobre como. A garota é um recipiente necessário para eles, mas já está quase capturada. Tudo é muito estranho. Porém, seus amigos e colegas apenas a apoiam em sua decisão, ou melhor, na decisão da família. Enquanto eles se encarregam de preparar tudo para o festival, que já está muito próximo e para o qual o Prota está liderando. Então ele está ganhando o respeito dos caras da sala com sua ideia das maids. No entanto, quando ele decide fazer seu relatório no conselho estudantil, onde estão Rebecca e sua amiga, é justamente a amiga que conversa com ele. E pede a Ray para investigar Evan, suposto noivo de Rebecca, já que nada se sabe sobre ele. Rebecca parece ser a menos satisfeita com a decisão, então o protagonista pede ajuda à professora. Enquanto isso, chega o dia das May, todos trabalham e tudo parece em ordem. No entanto, o protagonista tira a tarde para acompanhar Rebecca até sua casa, que é justamente a mansão de seu noivo. O que já é bem estranho, porque eles nem estão casados ainda. Eles chegam ao local e Evan surge, misterioso, agradecendo Ray e levando sua garota. Mas é justamente aqui que Ray é chamado pelo grupo de pesquisa da Lydia, o qual diz a ele que o cara mantém todos os seus movimentos ocultos, mas que ultimamente tem feito algumas atividades estranhas para alguém da sua idade, que poderiam estar ligadas aos eugenistas, ou seja, obter órgãos para experimentos, e que poderiam mirar a filha de uma família importante. Faz sentido? O que não demoramos a confirmar quando vemos a verdadeira roupa de Evan. E como ele procura os olhos de sua noiva para tomar uma espécie de vingança. Por isso ele a persegue, enquanto a garota, já cansada, tenta afastá-lo. O cara apenas responde que está arriscando a própria vida. E a da irmã dela, já que parece que a garota está suportando tudo isso para proteger sua irmãzinha. Além disso, nos últimos sonhos da garota, ela tem revivido lembranças dolorosas do protagonista. O que deixa a garota intrigada, já que ela ainda não sabe como falar com Ray. Quando vê Ray interagindo muito com sua irmã, ela sente ciúmes. Segundo ela mesma, Ray tem grande poder sobre as mulheres e nem percebe. Sem saber que Ray só está preocupado com Rebecca e está perguntando sobre ela para a irmã dela. No dia seguinte, durante o festival, Rebecca tenta falar com o protagonista sobre seus sonhos, mas não consegue. Prota retorna ao trabalho como empregada, pois passou a gostar de se vestir de mulher, onde todos os estudantes parecem se divertir. Por isso, Ray, depois de um tempo, se encontra com Rebecca, com quem acaba passando toda a tarde, inclusive com algumas iniciativas, tentando convidá-lo para os fogos do último dia, então parece tudo certo. No entanto, à noite, Ray é chamado para uma reunião onde dizem que Rebecca está em perigo de morte e precisam que ele cuide disso, a pedido do próprio pai da garota. Aqui não nos dizem mais nada e só vemos Rebecca sofrendo em seu quarto, pois algo em seu olho a faz sofrer ainda mais. E onde? Ray, que agora já sabe de tudo, decide contar para seu amigo, para que no dia seguinte, o último dia do festival, tudo comece com bastante normalidade.
Porém, não é assim, pois depois o protagonista anima todos vestido de mulher. Ele percebe que Rebecca foi sequestrada por seu noivo e levada para um castelo com uma barreira protetora ao redor. Antes de chegar, muitos demônios esperam pelo protagonista, que resolve entrar no local vestido de mulher. Assim, ele não é atacado com toda a força, mas ainda assim são muitos inimigos e ele só está perdendo tempo. Graças ao seu amigo, que reuniu os outros companheiros, a batalha fica mais equilibrada. Enquanto Rebecca começa a perceber que há um caos acontecendo por perto e sua irmã é a primeira a aparecer para salvá-la. Porém, ela pouco pode contra inimigos tão fortes. Então vamos com o protagonista, que está tentando ganhar tempo e graças aos seus amigos consegue seguir em frente, enquanto outros cuidam da situação. Já que ele se lembra da reunião com o pai da Rebecca, onde ele explicou que sua filha tem um olho de feiticeira tão poderoso que todos querem ficar com ele. Além disso, a garota não conseguiu controlar todo esse poder, e se ela perder o controle, nem ela nem sua irmã sobreviverão por muitos anos. Então, o protagonista, depois de se motivar, chega ao topo da montanha. Enquanto isso, descobrimos que Evan, que está com Rebecca, é na verdade um dos 7 feiticeiros disfarçados. Nesse caso, uma das mais misteriosas, a feiticeira da fabricação, que parece ser muito forte e está tentando ajudar Rebecca. Embora seus métodos sejam extremos, já que quando está cara a cara com o verdadeiro Evan e os Eugenésios, é justamente nesse momento que o protagonista chega para descobrir o que está acontecendo. Mesmo sem entender tudo, ele sabe que a nova feiticeira não é má pessoa. No entanto, ele tem o plano de levar ao limite os sentimentos de Rebecca e também o seu poder. Para que assim, o protagonista, com a mesma habilidade que tem para selar sua magia de gelo, se encarregue de controlar a garota, mas por enquanto eles precisam lidar com os demônios. Um deles parece ter interesse em acabar com o protagonista, já que sua reputação entre os vilões é bastante grande. Então a outra garota decide ficar com Evan, embora ele não dure muito e a garota o derrote em um instante. E mesmo usando a melhoria dos eugenistas, isso não serve para nada. Então suas últimas palavras são que ele enfrentou a mais poderosa dos 7, mas ela o corrige imediatamente dizendo que o mais forte é o cara do gelo, até mesmo dizendo que eles estão em ligas totalmente diferentes. Voltamos para Rai, que está sendo castigado, mas já sabemos que é o feiticeiro mais forte de todos. E quando finalmente sua melhoria chega a um bom nível, ela se torna de uma cor vermelha com a qual seu inimigo não pode se afastar, nem evitar que seu corpo seja consumido pelo gelo. Todo esse poder afeta muito o protagonista, que após vencer o inimigo fica inconsciente, enquanto o restante da equipe dá o melhor de si contra todos os demônios. Melhorados, mas com grande ajuda dos últimos dias de treinamento que tiveram, no entanto essas feras parecem imortais. E é aí que recebem a ajuda das veteranas dos 7, que chegam no momento certo para mostrar todo o seu poder. Enquanto isso, voltando à luta principal, a irmã de Rebecca finalmente explode de impotência, reclamando com a garota por nunca contar nada de ruim que acontece com ela. E é por isso que todos estão nessa situação, principalmente Rai e ela. Então Rebecca responde que também fez muitos sacrifícios para cuidar dela, começando assim uma briga de irmãs que acaba dando um empurrão final para que Rebecca perca o controle. Mas acima de tudo, seu poder. Então ela cria uma zona de radiação mágica onde tudo é um caos. O protagonista, ao recuperar um pouco as forças, resolve ajudar a garota com sua última magia. E depois de entrar nessa zona, ele conversa com a garota, animando ela e usando um pouco de lábia para criar o momento perfeito, onde ele acaba selando de uma vez por todas os poderes dela, da mesma forma que sela os dele. Assim, ele resolve um grande problema e acalma os Eugenésios, que perderam líderes importantes. Por isso, agora muitas pessoas estão agradecidas ao Prota, mas principalmente as garotas, que foram as mais beneficiadas. Então agora o protagonista volta às aulas, cercado por várias garotas que gostam dele. Então não parece um final tão ruim para um cara que há alguns anos foi cegado pela guerra e que teve que perder grandes amigos. Nos deixando assim, com um final bastante feliz, em que até mesmo suas professoras continuam ao seu lado. E onde nos deixam simplesmente com uma cena final onde aparece Ariadne para convidá-lo para um torneio de duplas, que é muito importante na cidade. Nos deixa com um final bem aberto para a continuação. Da minha parte é só. Espero que tenham gostado do anime. Mais de 400 comentários. Como disse meu pai, eu os abandono.